Olá! Muitos homens, ao longo da história na Terra, brilharam em suas inteligências e desenvolveram algumas áreas importantes do pensamento. Sócrates foi um questionador do mundo. Platão foi um investigador das relações sociopolíticas. Hipócrates foi o pai da medicina. Confúcio foi um filósofo da brandura. Sakyamuni, o Buda, foi o fundador do budismo. Foi um pensador da busca interior. Moisés foi um grande mediador do processo de liberdade do povo de Israel, conduzindo até a terra de Canaã. Maomé, em sua peregrinação profética, foi o unificador do povo árabe, um povo que estava sem identidade. Há muitos outros homens que brilharam na inteligência, tais como Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Rame, Bacon, Spinoza, Kant, Descartes, Galileu, Voltaire, Rousseau, Shakespeare, Marx, Newton, Maxwell, Mahatma Gandhi, Freud, Einstein e muitos outros. Independente de qualquer julgamento que possamos fazer desses homens, o fato é que eles expandiram o mundo das ideias no campo científico, cultural, filosófico e espiritual. Eles germinaram como semente na mente dos homens e enriqueceram a história da humanidade aqui na Terra. Estudar a sua inteligência, a inteligência deles, pode nos ajudar muito a expandir também a nossa inteligência. Contudo, houve um homem que viveu há muitos séculos e que não apenas brilhou em sua inteligência, mas teve uma personalidade intrigante e fascinante. Ele conquistou uma fama indescritível. O mundo comemora seu nascimento. E ele dividiu a história da humanidade. Este homem foi Jesus, o Cristo. Suas palavras ecoaram profundamente nas pessoas que os ouviram. Ele abalou os alicerces da história humana por intermédio da sua própria história. Teve coragem de dizer que poderia gerar no cerne dos seres humanos um prazer que flui continuamente, uma satisfação plena, um êxtase emocional que pode resolver suas angústias existenciais. Suas palavras não têm precedentes históricos, não tem. Ninguém jamais expressou pensamentos com esse conteúdo, tal como Cristo. Ninguém falou do amor como ele, ninguém amou como ele. E ao mesmo tempo, ninguém foi odiado como ele foi. Ele se doou e se preocupou tanto com a dor do outro e ninguém se preocupou com a sua dor. Ele foi ferido e rejeitado, sem nenhum motivo para tanto. Era tão dócil, mas foi tratado com muita violência. Não queria um trono político, mas foi tratado como se fosse o mais agressivo dos revolucionários. O Cristo não tinha preconceitos. Ele falava em qualquer ambiente com as pessoas e com qualquer pessoa. Não perdia uma oportunidade para fazer o ser humano a se interiorizar. Por onde passava, atuava como mestre e iniciava a sua escola. Nela não havia mesa, carteira, lousa, giz, computador ou técnica pedagógica. Sua técnica era as suas próprias palavras, seus gestos, seus pensamentos e a sua moral. Sua pedagogia era a sua história. E a maneira como abria as janelas da inteligência dos seus discípulos era realmente o mestre dos mestres. Ele combinava a humanidade e a tolerância dentro de uma humildade com ousadia e determinação. O Cristo era um mestre cativante, eminentemente cativante. Na escola do Cristo, o orgulho e a autossuficiência infectavam a sabedoria e abortava a arte de pensar, porque ele era puro amor. Nela ninguém se diploma, todos nós somos meros aprendizes. Cristo era uma pessoa audaciosa, corajosa, que enfrentava sem medo as maiores dificuldades da vida, coisa que nós não fazemos ainda. Temos muito medo.
Era totalmente contra qualquer tipo de violência. Todavia, ele não se discursava sobre prática da passividade. A humildade que proclamava não era fruto do medo, da submissão passiva, mas naturalidade da sua personalidade, confeccionada por uma emoção serena e segura. Sua personalidade. O mestre da escola da existência demonstrou que a força está na tolerância e não na violência, na complacência e na capacidade de conduzir o outro a se interiorizar. Conheça-te a ti mesmo. Ele abalou os alicerces da história humana, por intermédio da sua própria história. Seu viver, seus pensamentos atravessaram gerações, varreram séculos, embora ele nunca tenha procurado status sociais ou políticos. Nasceu numa gruta de pedra e deixou sua vida física no meio de 2 ladrões. Conheceu intimamente as dores da existência. Contudo, ao invés de preocupar com as suas próprias dores, ele se preocupava com as dores e necessidades alheias. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde a sua infância. Foi incompreendido, rejeitado, zombado, cuspido no rosto, açoitado e crucificado. Foi ferido física e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, ele exalava tranquilidade diante das mais tensas situações. E ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor em seu mais poético sentido. Quando Cristo se entregou aos seus opositores e deixou sua eloquência e seus atos sobrenaturais de lado, os discípulos ficaram frágeis e confusos. Naquela situação estressante, as janelas dos discípulos se foram fechando e eles o abandonaram. Ele foi mestre numa escola que muitos intelectuais, cientistas, psiquiatras e psicólogos são apenas aprendizes. Cristo foi o mestre dos mestres na escola da vida. Ele era tão sofisticado em sua inteligência que fazia psiquiatria e psicologia preventiva, quando essas nem ensaiavam existir na Terra. A coragem de Cristo era impressionante. O medo era uma palavra excluída do dicionário de sua vida. Por ocasião da festa do tabernáculo, Cristo proferiu palavras que abalaram as inteligências de todas as pessoas presentes naquela ocasião. Na época, os escribas e os fariseus já intencionavam matá-lo. A melhor atitude do Cristo que poderia ter era de ocultar, não ir à festa. Quando todos pensavam que ele se comportaria silenciosamente, levantou-se e com intrepidez bradou em voz altissonante para toda a multidão. Abre aspas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fecha aspas. Sem medo, discursou no meio da multidão, passando a mensagem cristalina que ele veio trazer à terra. Esse é o Cristo a quem devemos seguir sem medo de errar. E ele disse com toda a propriedade, abre aspas, tende por vós apenas um pastor, eu, o Cristo. Fecha aspas. Nós não temos que seguir nenhum pastor aqui na terra, a não ser o Cristo. Reflita e busque o Cristo no seu interior, dentro da sua sabedoria. Deixo o meu fraterno abraço e o assunto para refletir em toda a nossa existência. Paz em Cristo Jesus.